Ei, gente, hoje é a noite de vocês descobrirem o que é esse negócio aqui, tapado, fechado aqui esses dias todos. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, amados. Deus tem algo para ministrar aos nossos corações. E eu quero assim, de antemão já, dar o crédito também a essa palavra, que eu fui muito inspirado em muitas coisas que eu vou ministrar aqui também hoje, pela vida do meu discipulador, o pastor Sandro, o pastor T.D. Jakes, lá dos Estados Unidos, da Powerhouse, uma igreja poderosa do Senhor naquela cidade, naquela localidade ali no Texas. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de algumas coisas que Deus tem para ministrar aos nossos corações aqui hoje. E eu quero que você abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. E nós vamos ler apenas alguns versículos aí desse texto, juntos aqui. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 10 ao 12, os que já acharam digam amém. Muito bem, enquanto nós estamos ajustando aí PowerPoint, vamos ler esse texto aí do versículo 10 até o versículo 12, diz assim: achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou deles, guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Eu quero que você repita comigo, dizendo assim: como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá neste lugar. Obrigado porque em todas as coisas temos sido abençoados e fortalecidos no Senhor. E que essa seja uma noite também, ó Deus, onde o Teu Espírito Santo, em plena liberdade neste lugar, possa ministrar aos nossos corações. Nós damos toda a glória a Ti, ó Deus, a honra somente ao Senhor. Ó Deus, e me submeto completamente a Ti, para ser unicamente boca do Senhor neste lugar. E nós Te agradecemos e louvamos a Ti por isso, no nome de Jesus. Digam amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Está conseguindo aí, queridos? Está dando a conexão? Está chegando lá? Ok, tá bom. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra. E deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Nós estamos no seminário do MDA e tem algumas coisas que que nós queremos compartilhar aqui hoje. Porque um dos grandes desafios na igreja do Senhor, queridos, é exatamente nós entendermos o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu tenho percebido que existem pessoas que têm um potencial incrível em Deus, elas têm um grande potencial em Deus, e só que elas ficam anos e anos dizendo assim: não, Deus tem um grande plano na minha vida, Deus um dia vai fazer um negócio muito grande na minha vida, e elas até declaram isso, elas até falam sobre isso, mas elas não vivem essa realidade na sua vida, porque existe uma diferença entre você ter um grande potencial e você de fato se tornar uma grande potência nas mãos do Senhor. Queridos, tem poder não é quem pensa, quem sonha, tem poder é quem age, quem toma atitudes na sua vida, quem de fato coloca em prática aquilo que Deus gera no seu coração. Pastor, mas isso tem respaldo bíblico? Lógico, Tiago diz isso, que aquele que lê a palavra, que ouve a palavra, mas ele não pratica, não obedece o que Deus fala, é como uma pessoa que chega na frente do espelho, olha para si mesmo
mas depois esquece da sua face. Ela já não consegue ver quem realmente ela é. Ela esquece de quem realmente ela é. E quando nós pensamos, queridos, a respeito disso, a respeito desse grande potencial, deste grande sonho de Deus em nossas vidas, nós vamos entender que existem milhares, milhões de pessoas que estão morrendo sem cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Tem pessoas que têm 20 anos numa igreja, 30 anos numa igreja, e fala bem assim: não, pastor, eu tenho promessas. Um dia Deus me falou, um dia minha mãe declarou isso sobre a minha vida, um dia o pastor orou por mim e disse que eu seria, um dia alguém falou, um dia alguém declarou que eu seria, que eu poderia viver, mas no final, queridos, essa pessoa, 20, 30 anos se passa, e ela nunca conseguiu viver aquilo que Deus falava na vida dela, que Deus iria fazer. Eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você, queridos, em nome de Jesus: você vai deixar de ser uma promessa e vai ser uma realidade nas mãos do Senhor. Você vai deixar de carregar só promessa, você vai dar testemunho daquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Quantos querem isso para si? Diga amém. Diga: eu quero. Sabe, queridos, nesta manhã eu falei sobre a virada de chave que nós precisamos ter, e nesta noite, queridos, eu vou falar sobre um passo além que nós precisamos dar, que é sairmos do lugar de conforto. Diga comigo: lugar de conforto. Diga para o seu irmão assim, diga para a pessoa que está do seu lado: não existe nada mais perigoso do que o lugar de conforto. Queridos, o ser humano, ele gosta de conforto. O ser humano, ele gosta de lugar tranquilo. A nossa tendência não é o trabalho, a nossa tendência não é nos esforçarmos, a nossa tendência é descansarmos. A nossa tendência não é exercitar, não é, acordar cedo, 5:30 da manhã, não, isso não é para todo mundo. Eu posso até acordar, mas eu vou ficar dentro do carro dormindo. Não é fácil acordar, exercitar, se alimentar, determinar, não, eu vou me alimentar aqui, eu vou ficar, me exercitar dessa forma. Essas coisas não são comuns. E aí, queridos, é que muitas pessoas, elas vão perdendo esse brilho, vão perdendo essa pegada do Senhor na sua vida, porque elas não conseguem, queridos, sair deste lugar de comodismo que elas estão. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque no texto que nós lemos, preste atenção, Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito, e agora eles estavam fazendo a caminhada no deserto para chegar à terra prometida. Agora olha o grande desafio que está aí, queridos. Deus diz para eles o seguinte: eu vou tirar vocês e vou fazê-los caminhar no deserto, como a águia faz despertar os seus filhotes, e os leva exatamente a caminhar nas alturas, e a viver como águia, a viver os sonhos, os grandes sonhos nas alturas. Então Deus diz o seguinte: eu vou fazer da mesma forma com vocês. O grande desafio de Deus, queridos, não foi tirar o povo de Israel do Egito. O grande desafio de Deus foi tirar o Egito de dentro de Israel. Sabe que existem muitas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas os princípios que norteiam a sua vida, os princípios que norteiam a sua história, é o princípio de uma mentalidade de escravo ainda. Tem gente, queridos, que não virou a chave, não mudou a mentalidade. Ela está na igreja, ela lê a Bíblia, ela participa do culto, ela vai à célula, mas a mentalidade dela é uma mentalidade de escravo. Ela não consegue se ver como alguém que Deus pode fazer alguma coisa. Você chega para ela e fala bem assim: olha fulano, como você está bonito. Ah, nada, você que está vendo bondade sua, você está querendo me... Não, mas eu não estou bonito coisa nenhuma. Não, mas olha que roupa bonita. Não, isso aqui é uma roupinha qualquer. Olha que relógio bacana que você comprou. Não, isso aqui eu dividi em 36 vezes, não é que eu tenho dinheiro não, é que eu dividi em 36 vezes. A pessoa nunca se vê assim. Ela dá um compartilhamento da palavra na célula, aí os irmãos no final falam bem assim: gente, que compartilhamento maravilhoso, você foi fenomenal. Ah, que isso, bondade de vocês, não tem nada disso. Existem pessoas, queridos, que elas podem estar
dentro da terra prometida, mas a cabeça delas é a cabeça do escravo dentro do Egito. E enquanto você não muda a cabeça do escravo para alguém que realmente agora é vitorioso dentro de uma terra que está debaixo da bênção de Deus, que é filho do Senhor, que tem o sangue de Jesus na sua vida, enquanto essa mudança não acontece, queridos, não há como você usufruir daquilo que Deus tem na sua vida. Existem pessoas, queridos, que o sonho dela era casar, aí Deus vai e dá a vitória para ela casa, mas ela não consegue ter um casamento abençoado. Sabe por quê? Porque ela passa o tempo inteiro se sabotando o casamento, a felicidade dela, porque ela está no casamento, mas a cabeça dela é de um escravo ainda. Ela acha que ela nunca vai ter felicidade, ela acha que a felicidade é para quem está do lado dela, para o vizinho, mas ela nunca vai se ver assim. E ela luta com isso, ela se esperneia todos os dias, dizendo: nunca vai acontecer isso comigo. E sabe o que acontece, queridos? Essa pessoa não consegue sair do lugar onde ela está. O Egito, para o povo de Israel, queridos, eles já estavam escravizados durante mais de 400 anos. Vocês imaginem bem. O que acontece? São várias e várias gerações como escravo dentro do Egito. Então, o tataravô lá, ele foi escravo. Aí veio o bisavô. O bisavô era escravo também. Aí veio o avô. O que o avô era? Escravo. Veio o pai. O que o pai era? Escravo. Agora está o filho. O que o filho espera da vida dele? Você é um escravo também. Porque minhas gerações foram. Por que eu vou achar que eu vou ser melhor do que meus antepassados? Por que eu vou achar que eu vou ter uma vida melhor? Por que eu acho que eu vou ter uma vida diferente? Não vou. Porque as pessoas da minha família se divorciam, se separam, brigam, é uma luta tremenda, e o meu legado é esse, eu vou viver isso na minha vida. Queridos, eu vou te dizer, era tão impregnado essa mentalidade escravatícia na cabeça do povo de Israel, que até durante o deserto, eles olhavam para trás e diziam: melhor é se a gente voltasse para o Egito. Melhor é se nós estivéssemos lá a gente era escravo, mas era um escravo que tinha comidinha lá na hora, não precisava ficar esperando essa provisão de Deus, não tinha que esperar a água sair da rocha. Eu não quero milagre, eu quero provisão todos os dias. Eu não quero viver de milagre, eu não quero o pão nosso de cada dia, eu quero o pão já garantido para o mês inteiro. Eu quero ter a possibilidade de trabalhar, ir para o supermercado e saber que eu vou passar o mês inteiro com a minha comidinha dentro de casa. Esse negócio de viver de milagre é muito ruim. A mentalidade de escravo do povo de Israel, queridos, não permitiu que uma geração inteira entrasse na terra prometida, salvo Josué e Caleb. O restante ninguém entrou, até o próprio Moisés não conseguiu entrar. Uma mentalidade que prende, que aprisiona, não nos deixa, queridos, ir para lugares maiores na presença de Deus. Nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus, queridos, essa é a noite da tua libertação. Essa é a noite de você sair deste lugar. Você vai sair deste lugar de escravo, deste lugar de uma mentalidade prisioneira, para uma mentalidade de conquista no Senhor. Eu pergunto: tem alguém que quer isso na sua vida? Diga amém. E aí, queridos, é que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem aqui, tirando esses panos que estão aqui. E eu estou percebendo que está complicado chegar aqui e o meu slide, e aí... Glória a Deus, vamos dar um jeito nisso aí, queridos. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos conseguir em nome de Jesus chegar lá. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai nos dar essa vitória em nome de Jesus. Quem ganhou o bolão aí agora? Queridos, obrigado, queridos. Isso que vocês estão vendo aqui fala exatamente a respeito, queridos, de um ninho. O ninho não de qualquer pássaro, mas o ninho de uma águia. E é tão interessante quando nós pensamos a respeito do ninho da águia, porque é exatamente essa figura, uma das analogias que Deus faz entre a igreja, entre o povo dele e alguns animais. Então a igreja é chamada de ovelha também. Ele fala: vocês fazem parte do meu aprisco, vocês estão trabalhando dentro do meu aprisco. E aí, queridos, existe uma outra figura que ele usa muito, que é a figura da águia. E aí de repente ele diz bem assim: eu vou tratar com vocês como a águia. Isaías o profeta, ele dizia isso:
Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa: vocês vão correr e vocês não vão se cansar, porque olha, as forças de vocês serão renovadas, como a águia renova as suas forças, como ela se renova dia após dia, vocês também terão as suas vidas renovadas no Senhor. Mas agora, queridos, eu quero que vocês prestem atenção, porque o grande problema do ser humano se chama o seu ninho. Diga comigo, o ninho. O ninho é um dos grandes desafios do ser humano, porque o ninho é preparado pela mãe águia. E quando nós pensamos na águia, queridos, é um dos animais, é uma das aves mais fantásticas do universo. Todos nós já ouvimos falar alguma coisa sobre a águia, que é muito falado por aí, e você vai ver muitos vídeos falando sobre a águia. E uma das coisas mais interessantes sobre a águia, queridos, é a sua capacidade de ver, é a sua visão. A águia consegue enxergar, queridos, a 1.600 metros, a quase 2.000 metros de distância, um pequeno animal que esteja lá na terra, um pequeno animalzinho, um ratinho que esteja vagueando lá na terra, que pode ser uma possível presa para ela. A capacidade da águia é fantástica, ela é forte, e ela não pode perder tempo, porque a águia, queridos, quando ela está voando e ela enxerga a sua presa, então ela faz um voo rasante, e ela pega a sua presa e leva consigo, e ali ela devora, ela se alimenta dessa presa. A águia, queridos, tem uma capacidade incrível de voar. Uma águia pode chegar a ter de uma ponta da asa até a outra ponta da asa, até 3 metros, que vocês imaginam um negócio desse, gente, uma ave com 3 metros, entre uma ponta da asa até a outra, uma capacidade de voo incrível. A águia, queridos, ela gosta de fazer os seus ninhos, diferente de muitas outras aves, ela gosta de fazer os seus ninhos sempre nas alturas, o mais alto possível. Esses dias, o meu cunhado esteve ali em 3 Pontões, na região lá de Pedra Azul lá para cima, esqueci o nome agora, Afonso Cláudio, e ele disse que ele estava num lugar, e eles subiram até bem o mais alto que eles poderiam, e ele disse que lá tem 2 ninhos de águias, e ele teve a felicidade de ver as águias fazendo os voos exatamente na hora que eles estavam lá. Ele disse: fantástico, fantástico, Valmir, as águias voando, um negócio lindo, uma visão muito bonita daquelas águias que estavam ali. E aí, queridos, nós vamos perceber que a águia, diferente de outras aves, como a coruja, por exemplo, que faz o seu ninho lá no chão, né? Olha só, um ninho no chão é uma presa fácil para qualquer animal que chega lá e pega os seus ovos, os seus bichinhos, é muito fácil. Mas a águia não, ela gosta das alturas, ela se posiciona nessas alturas. E aí, queridos, o que faz? A mãe águia pega o seu filhote, pega o ninho, prepara o ninho, ali ela começa a chocar os ovos da águia, ou das águias que vão nascer ali no ninho. Agora olha que coisa interessante, queridos, porque a águia, ela faz uma projeção de tudo que vai acontecer de uma forma muito bacana. Ela precisa gerar conforto no ninho para o seu filhote. Deus disse para o povo de Israel: eu vou cuidar de vocês como a águia cuida dos seus filhotes, eu vou tratar vocês da mesma forma. E uma coisa muito interessante, queridos, que uma águia faz, além de ter as asas grandes, além dela ter uma grande visão de ser forte, eu vou falar um negócio aqui, queridos, que talvez vocês, alguns de vocês não saibam, mas a águia é o único animal, a única ave no planeta que consegue fazer amor voando. Os homens digam: uau, meu Deus. Porque tem homem que acha que é fera, né? Eu te falar, fera é a águia, gente. Ela sobe lá, duplinha, sobe às alturas, e aí em voos rasantes, lá milhares de quilômetros, de metros de altura, elas vão e descem. E nessa descida enrosca as asas, gente, que loucura é essa? E faz amor nas alturas. Eu vou te dizer um negócio, é coisa de Hollywood. É coisa de Hollywood, é um negócio bacana demais. Águia nasceu para as alturas. A águia gosta de fazer as coisas nas alturas. A águia nasceu para isso. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é o seguinte: eu vou tirar vocês da terra do Egito, da escravidão, da mentalidade pequena, dos sonhos pequenos, das possibilidades limitadas, e eu vou levar vocês a enxergar que existem coisas além do ninho, existem coisas fora deste lugar, porque
vocês fizeram do Egito um ninho para vocês, vocês fizeram do Egito um lugar de conforto para vocês, vocês se acostumaram a ser escravos, vocês se acostumaram a viver uma vida medíocre, vocês já não acreditam que pode ser melhor, você não acredita que a tua empresa pode crescer, você não acredita que pode ser um líder de célula, que pode ser um discipulador, que pode ser um pregador do evangelho, um pastor de uma igreja, você já não acredita mais nessas coisas, mas Deus nessa noite está dizendo: meu querido, eu vou mexer no teu ninho, e eu vou te mostrar que existe vida além do ninho. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Agora, queridos, Deus chega e fala bem assim como a águia faz. Agora, o que a águia faz, querido? Uma coisa interessante que a águia faz, quando ela prepara o seu ninho, uma das coisas que a águia faz, ela pega os ramos, os gravetos, né, os pedaços de madeira, e ela vai ajustando esses pedaços de madeira. E sabe o que ela vai fazendo? Ela vai ajustando de forma que essas madeiras, elas fiquem com as suas pontas para o lado de fora, elas não fiquem para dentro do ninho, ela não fica ponta nenhuma, ela tira todas essas pontas, e ela coloca tudo para o lado de fora. Sabe por quê? Porque a ideia da mãe águia é que as pontas do lado de fora possa promover uma segurança dentro do ninho, contra um possível predador que venha para pegar o seu filhotinho ali. Presta, queridos, o que essa águia vai nos ensinando? Toda a proteção ela coloca no ninho, para que ali dentro do ninho, o filhote possa ficar tranquilo, o filhote possa se deleitar, o filhote possa, né, não ter nenhum problema. E é tão bacana isso, queridos, porque o povo de Israel estava exatamente assim. O povo de Israel, queridos, estava dentro do ninho. E quem não gosta de ficar dentro do ninho? Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de um lugar de segurança? Quem não gosta, queridos, de estar tudo muito tranquilo, tudo muito bem, família bem, casamento bem, não tem enfermidade, não tem doença, não tem dívida, as coisas estão indo muito bem na minha vida. Ah, que vida tranquila é essa? O problema, queridos, é que nós nos acostumamos com este lugar, e aí nos assentamos dentro do ninho, e falando bem assim: sabe de uma coisa? Esse lugar é bom demais, esse lugar está bacana demais, para que eu vou sair daqui? Porque tem filho, gente, que é cara de pau, que se deixar eles não querem sair do ninho da família não, eles querem ficar ali o tempo todo. Ah, sabe de uma coisa? Eu não tenho que pagar conta de luz, de telefone, de água, papai compra roupa, mamãe alimenta a gente, sabe de uma coisa? Ele está aqui tranquilinho, e aí vem a comidinha na boca, olha que coisa boa. Tem gente que se acostuma com isso na igreja também. Olha que coisa boa, gente, ser um domingueiro. Ah, eu vou liderar coisa nenhuma, eu vou ficar na igreja tranquilinho, vou sentar, vou botar uma roupa, um perfumezinho cheiroso, vou sentar na cadeira, e eu espero que o pastor Rodrigo nessa noite esteja muito ungido para trazer uma palavra bem poderosa para mim, e aí eu vou ficar como uma águiazinha assim, sentadinha na cadeira, e de boquinha aberta dizendo assim: vai lá Deus, manda alimento para mim, que eu preciso ficar o restante da semana bem tranquilo. E aí você fica na sua cadeirinha tranquilinho, dizendo bem assim: ai, que igreja maravilhosa, a Igreja Batista, né, Palavra e Poder, ai que louvor gostoso, ai meu Deus, é tão bom cantar louvores ao Senhor neste lugar, ai esse ar condicionado, dá nem vontade de sair daqui, vou botar um colchãozinho, ficar o resto da noite aqui, esse lugar é bom demais, que conforto maravilhoso. Quem quer sair do ninho, gente? Quem quer sair deste lugar? Ai, liderar não é bom não, esse negócio de liderar a célula dá uma trabalheira, o pessoal começa a vir a falar, e a contar problema, a gente tem que visitar, tem que sair do lugar, e tem que fazer as coisas. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou ficar neste lugar, eu não vou sair daqui não. E aí, queridos, você fica dentro do ninho. E assim Deus diz para o povo de Israel: vocês se acostumaram com este lugar, vocês se acostumaram com este ninho, vocês já não querem sair mais dele, porque tudo que a águia pequenininha tem, queridos, é a visão do ninho. Ela não enxerga para fora, ela está presa dentro deste lugar. Qual é a visão que ela tem? Agora, queridos, nós precisamos entender que o ninho não é um lugar errado. Para o início não é, para os primeiros momentos, primeiros anos, primeiros meses, não é errado. Todos nós precisamos do cuidado no início. E cada pedaço, queridos, de madeira, cada graveto que a mãe águia traz, nós precisamos entender que todo esse ninho, que é o ninho da sua família, é o ninho da sua história, porque você é fruto do ninho que você nasceu. Entenda, quando a águia sai e busca um pedaço de graveto, cada pedaço de pau, de madeira que está no ninho, representa o lugar que a mãe esteve.
A sua história, o seu ninho, queridos, é a história do seu pai, da sua mãe, é a história do seu avô, é a história do seu bisavô, é a história dos seus antepassados. Ali está a sua história, o seu ninho é a sua história. Por isso que ninguém é igual a ninguém, nós não somos iguais aos outros, porque tudo que você vê é a partir do seu ninho. A partir do meu ninho, eu enxergo o mundo, eu vejo as pessoas, é a partir da minha história. Aquilo que pode desafiar uma pessoa, pode trazer desânimo para mim. Aquilo que entristece alguém, traz alegria para mim, porque tudo é uma questão de visão, a partir da onde eu vim, de quem eu sou. Você precisa descobrir a sua história, você precisa saber quem você é. E eu vou dizer mais uma coisa, queridos, você precisa saber o ninho da pessoa que você vai casar. Você precisa saber, porque às vezes você fica brigando com o seu marido, com a sua esposa, dizendo assim: você não pensa como eu, você não enxerga como eu enxergo, você não consegue ver a vida como eu estou vendo. Lógico que não, queridos, porque o teu marido nasceu, ele foi criado a partir de um ninho, você foi criado a partir de outro ninho. As visões são diferentes, famílias são diferentes, a história é diferente. E muitas vezes, queridos, tudo que nós achamos que o mundo é a partir do nosso ninho. Pastor, para mim, o mundo é esse aqui mesmo. Para mim, o mundo inteiro é Boa Esperança. Mas a vida fora de Boa Esperança, existe alguma outra cidade fora deste lugar? Sabe que uma vez, eu sentei com um tio, olha que coisa engraçada, queridos. Um tio que não teve a oportunidade de estudos, essa coisa toda, trabalhou sempre no interior, lá do Nordeste. E eu amo muito estar com os meus parentes, são as pessoas mais fabulosas que eu tenho, eu amo estar com eles. Eu amo porque eu ouço conversas, eu ouço sabedoria na boca deles, como poucas vezes eu ouço lendo livros, ouvindo pregações, eu ouço da boca dessas pessoas. Mas um dia eu estava sentado com um tio meu, e de repente estava lá uma lua cheia, bonita, e nós estávamos assentados numa noite de um céu estrelado no Nordeste que não existe. Diz a música, né? Não há, ó gente, ou não, luar mais belo do que o luar do sertão, um negócio assim. E aí a gente estava sentado lá, vendo aquele luar, aquele céu estrelado tão bonito. Aí o meu tio vira para mim e fala bem assim: Valmir, aqui para nós, você acredita mesmo que o homem um dia pode ter ido lá na lua? Eu não acredito não, para mim isso é história. Falei: tio, não é história não, isso já está comprovado. Foi até no ano que eu nasci que o homem foi lá e pisou na lua. Já falei minha idade, né? Faz tempo pra caramba, gente. Você quer saber que você está velho? Quando você está velho, você entra na internet para fazer uma compra e eles pedem a data do seu aniversário. Aí você tem que descer um monte de anos lá embaixo. Você descobre que você está velho. Meu Deus do céu. Você quer saber que você está novo, você só dá um cliquezinho e chega na tua idade. E eu vou descendo, gente. O negócio está ficando cada vez descendo mais. Deus do céu, jurassicamente falando, isso é terrível, mas glória a Deus, estou mais perto do céu, cada vez mais. Mas a verdade, queridos, é que existem pessoas que não conseguem enxergar que existe um mundo lá fora, um mundo a partir do seu ninho. E você, queridos, você se coloca neste lugar, você se prende neste lugar, você se amarra dentro desse ninho, e você não consegue enxergar que existe vida além do ninho. Eu vim aqui para te dizer, meu querido, há vida além do ninho, há vida fora do teu ninho, há um mundo fora deste lugar que você está vivendo hoje, muito maior, e que Deus quer te levar para este lugar. Eu pergunto: você quer ir para este lugar? Você quer sair deste lugar? Queridos, nessa noite, Deus vai começar a mexer com você. Deus vai começar a mexer com a sua vida. Pelo amor de Deus, pastor, está tudo muito bem, obrigado, eu estou tranquilinho no meu lugar. Pastor, o senhor está dizendo agora que vai começar a mexer. Pastor, eu não quero sair deste lugar. Está tudo muito confortável neste lugar. Essa é a visão do medroso, essa é a visão de alguém que não enxerga longe, essa é a visão de alguém que não tem fé. Essa não é a visão de Deus para a sua vida, essa não é a visão e o projeto de Deus para a igreja dele. Quando Deus salva uma pessoa, queridos, é para que ela comece a entender que existe algo além do Egito que ela veio. O Egito fala da sua velha vida, a nova vida em Cristo Jesus fala de uma vida fora do ninho. Mas quem está disposto a sair do ninho? Porque sair do ninho, queridos, requer determinação, requer força, trabalho. Eu quero sair deste lugar, eu quero me projetar a outros lugares da minha vida. E aí, queridos, é que a mãe águia começa a fazer um trabalho
incrível e talvez até terrível para o filhote. Porque quando o filhote nasce, queridos, o que acontece? O ninho, que era um lugar muito grande, muito grandão, começa a ficar pequeno para ele. Porque o filhotinho que nasceu, pequenininho, ele agora começa a criar e a crescer as suas asas. Imagine uma águia que pode chegar a ter até 3 metros de altura, 3 metros de distância entre uma ponta de uma asa até a outra. O que um ninho está fazendo ali? Aquele ninho não é um lugar que ela pode bater as suas asas. Ela não pode voar, ela está dentro de um ninho. Aquele ninho já não comporta mais a visão de Deus na vida dela, os sonhos e os projetos na vida dela, algo fora do ninho. Mas ao mesmo tempo que ela cresce, ela também se sente confortável naquele lugar. É uma luta interior, eu quero sair, eu quero fazer, mas aqui está muito bom. E se eu saio e lá fora algum bicho me come? E se eu saio e as coisas não funcionam bem? E se de repente as coisas não derem certo na minha vida? Sabe de uma coisa? Eu acho melhor eu não ir não. Acho melhor eu não sair da onde estou não. Vai que eu saio, aqui eu tenho a proteção do meu pai, da minha mãe, aqui eu tenho os outros irmãos, aqui eu tenho um ninho me proteger, eu estou nas alturas, eu não sei se essas minhas asas vão funcionar corretamente. Sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, leem a Bíblia, ouvem a pregação, veem o que Deus está fazendo, Deus fala em sonhos, Deus fala em profecia, Deus faz declarações na tua vida, mas tudo que você acredita na tua vida é que o ninho é o teu lugar, é o lugar onde você vai ficar. E aí, queridos, é que começa o grande drama da águia filha, da águiazinha. Lembra que eu falei com vocês que a águia, ela projeta o seu ninho, colocando as pontas para o lado de fora, para que os predadores não cheguem, para que os predadores não se aproximem, e ela vai arrumando o ninho dessa forma. Agora a águia sabe de uma coisa, eu preciso despertar esse meu filhote. E sabe o que a águia começa a fazer? A águia começa a pegar agora as pontas que estavam para o lado de fora, e ela joga para o lado de dentro. E ela diz assim, está na hora. Você sabe aquele dia que você disse assim, Deus, está tudo tão bom na minha vida, tudo tão legal, e Deus diz, mas eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas para fazer na sua vida, mas Deus, está tudo muito bem, não está tudo muito bem não, está bem porque você acha que essas coisas pequenas aí que você está vivendo, é coisa grande, mas eu tenho coisas maiores para fazer na tua vida, e sabe de uma coisa, eu tenho que dar um jeito em você, mas o que o senhor vai fazer? Não, eu vou te incomodar. E sabe o que a águia mãe começa a fazer? Ela começa a tirar as pontas que estavam viradas para o lado de fora, e ela começa a virar para dentro do ninho. Ela começa a colocar as pontas dentro do ninho. Aí o filhote, ai, essa ponta aqui, está me machucando, mãe, o que você está fazendo? Eu não estou entendendo, estava tão confortável o ninho, agora você fica virando esses pedaços de madeira para o lado de cá, e diz assim, a senhora não me ama mais não, mãe, a senhora não gosta de mim mais não, agora a senhora está me empurrando para fora do ninho. A senhora criou um ninho por minha causa, e agora esse ninho que a senhora criou para mim, a senhora está querendo me expulsar deste lugar? Quantas vezes, queridos, na nossa caminhada cristã, a gente não faz esse questionamento com Deus, e você diz, Deus, eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo não, que tribulação é essa? E sabe o que você começa a dizer? Você começa a dizer que é o diabo que está contra você. Ei, deixa eu te falar uma coisa, queridos, tem muita tribulação, tem muita luta e aflição que você passa, isso não é fruto de Satanás, não é fruto de macumbeiro, de feiticeiro, isso não é alguém que jogou praga na tua vida, não é olho gordo, não é nada disso. Esse é o movimento de Deus te dizendo, está na hora de você sair desse ninho, está na hora de você sair deste lugar, porque muitas vezes, queridos, nós só vamos dar ouvidos à voz da dificuldade, à voz do desconforto, e enquanto Deus não coloca um desconforto na sua vida, você não sai do lugar que está, você não sai do lugar que está, mas nesta hora, você vai entendendo que o que está acontecendo com você, é um movimento de Deus, e Deus está dizendo, ei, olhe para o lado, olhe para frente, há um ninho, há uma vida para você viver e experimentar lá fora. E aí de repente você está dentro do seu ninho, e você reclama com Deus e diz, Deus, por que cresceu tanto as dificuldades? Por que esse monte de tribulação?
O Senhor não me ama, o Senhor não me ama. O Senhor disse que ia cuidar de mim, o Senhor disse que ia me proteger. Eu comecei a orar, eu comecei a adorar, eu comecei a ler a Bíblia. E agora que eu pensei que as coisas iam se ajustar na minha vida, agora o negócio está complicando. Onde o Senhor está querendo chegar, e Deus está te dizendo: ei meu filho, isso não é falta de amor, isso não é falta de amor, isso se chama propósito, isso se chama o meu sonho na tua vida. E se eu não colocar desconforto, você não vai sair deste lugar, você vai ficar a vida inteira neste lugar. Está na hora das águias aqui desta cidade e desta igreja sair deste lugar. Tem muita águia dentro do ninho, meu querido, e o lugar de águia não é dentro do ninho, o lugar da águia é fora do ninho. Ah, pastor, eu tenho grandes sonhos de Deus. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: bate essas asas que você tem, mas asas você não vai bater aqui, essas asas você não bate dentro do ninho. Você precisa descobrir, queridos, que fora deste lugar, fora deste ninho, existe um mundo. E aí de repente você vai enxergar isso e vai dizer: eu não acredito que existe esse mundo, eu não acredito, eu achava que aquilo ali era tudo que eu tinha, eu achava que aquele era o melhor emprego, eu achava que aquilo ali era o melhor de Deus, eu achava que ir à igreja no domingo era tudo que Deus tinha para mim, uma vida assim bem tranquilinha. Puxa, quer dizer que Deus agora vai me usar nessas coisas, quer dizer que agora eu serei poderosamente usado pelo Senhor. Eu lembro, queridos, meu pai contava uma história. Meu pai já faleceu, vai fazer agora, nessa próxima semana, 6 anos que ele faleceu. E meu pai, muito interessante, porque quando ele ainda era um garoto, lá no interior do Nordeste, a história da minha família é que o meu tataravô e até antes dele, foram pessoas que viviam ali no Nordeste, no interior, como agricultores. E o meu bisavô foi assim também. Ele tinha lá suas terras, seu gado, seu trabalho, era coiteiro também de alguns camaradas, ligados a Lampião, que já tinha passado por aquelas regiões. Umas histórias bem doidas assim, João Silvino, que foi um cangaceiro que vivia passando por aquele lugar. E eu fiquei ouvindo essas histórias do meu avô, do meu bisavô. E aí o meu avô também trilhou o mesmo caminho. E aí o meu pai nasceu, filho único. E aí o meu pai cresceu, e olhando para aquilo, não sei de onde veio isso, de onde gerou essa insatisfação nele, mas ele disse o seguinte: bom, aqui de uma certa forma eu tenho uma certa tranquilidade, eu vou viver uma vida razoavelmente boa, mas sabe uma coisa, eu não quero. Se eu continuar aqui, eu vou ser como meu pai, eu vou ser como o meu avô, como meu bisavô, eu vou ser como as pessoas que vieram antes de mim. E aí o meu pai tomou uma decisão: sabe uma coisa, eu acho que existe vida fora desse lugar. E ele tomou uma decisão de não ficar ali preso, e ele ia para a cidade de Campina Grande, e ele comprava alguns materiais em Campina Grande, e ia para a cidade de Caruaru, em Pernambuco, vender. Isso dava umas 2 horas de distância. Chegava em Pernambuco, quando ele vendia tudo, ele comprava lá em Caruaru alguns materiais, e voltava e vendia em Campina Grande. E ele ficou durante alguns tempo fazendo isso, até que ele cresceu, já com capacidade e maturidade para poder viajar. Ele foi bater aqui em Vitória do Espírito Santo, depois de passar pelo Rio de Janeiro, veio para Vitória do Espírito Santo, e aqui em Vitória ele começou a trabalhar, e ele foi prosperando e crescendo. Ali ele deu um conforto melhor à família, ele conseguiu nos estabelecer melhor, nos dando um bom estudo, nos dando um bom conforto na nossa casa. E ali ele começou a trabalhar, mas era um homem que um dia descobriu que existia uma vida fora daquele lugar que ele foi criado. Todos os anos eu volto a Paraíba, todos os anos. Daqui a uma semana, daqui a 8 dias eu estou voltando. Eu faço essa viagem uma vez por ano, é o mínimo que eu tenho que ir, uma vez por ano, para estar com os meus familiares. E uma das coisas que eu faço quando eu chego lá, mando selar o cavalo, obviamente, e vou fazer uma viagem nas terras dos meus pais, onde meus pais foram criados. E eu vou nos rios, eu vou nas casas dos meus avós, passo no casarão do meu bisavô, do meu tataravô, que ainda está em pé, não mora ninguém, e eu vou nessas regiões. E uma das coisas que eu faço, eu estava dizendo isso para o Roger, eu ali mesmo, eu paro durante um tempo, e é muito comum nesse período eu chorar muito, e o meu choro é de gratidão a Deus. E a minha gratidão a Deus é que um dia meu pai teve coragem de sair do ninho e alçar o voo dele. E eu digo: Deus, eu poderia ser mais um que estaria aqui,
eu poderia estar como os meus primos nesse mesmo lugar. E porque meu pai teve coragem de bater as asas, sozinho, entrar para uma história que ele não conhecia, uma cidade que ele não conhecia, no meio de gente estranha, e ele ousou, e porque ele ousou, Deus o abençoou. Meu pai tinha acabado de se converter nessa época, queridos, era um novo convertido, um homem, né, que estava muito apaixonado por Deus, ele ousou sair do seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, foi nessa ousadia. Agora, toda ousadia tem um preço, porque sabe, uma das coisas que eu ouço dos meus parentes lá, quando eu vou conversar com eles, a respeito dessa saga do meu pai, da saída dele de lá, sabe uma das coisas que eles falam, queridos? É que meu pai, na época, por ele não querer trabalhar na terra, e ele querer ficar fazendo, vendendo e negociando, ele era chamado de preguiçoso. Não, fulano, seu pai era o preguiçoso da família, porque ele não trabalhava naquilo que os outros estavam fazendo. Então, eles achavam que o verdadeiro trabalhador era o que segurava no cabo da enxada. Aquele que não estava lá na terra não era o trabalhador, é porque ele queria vender, ele queria sair para negociar, e aí ele não era uma pessoa que estava no senso comum da família, ele não estava fazendo o que os outros fazem. Ei, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, se você estiver entendendo o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, você vai ter uma libertação aqui hoje, porque, queridos, sabe qual é o grande problema? Das vezes nós saímos do nosso ninho, é porque nós temos medo de ser diferente dos outros, nós temos medo de fazer coisas diferentes daquilo que os outros fazem. Nós achamos que o confortável é fazer o que os outros fazem, porque todo mundo olha para a gente e fala, é isso aí mesmo que você tem que fazer, é dessa forma que tem que fazer mesmo, não pode ser diferente. Um pastor que decide fazer um ministério diferente, tem que estar preparado para receber paulada nas costas. Ou você acha que a igreja Palavra e Poder é esta igreja que é hoje, e isso aqui é só o começo, vocês vão ser muito maiores do que vocês são hoje, vocês vão alcançar coisas maiores do que vocês têm alcançado? Ou vocês acham que foi sempre muito tranquilo? Pastor Rodrigo chegou aqui na cidade, tudo tranquilão, todo mundo dizendo, bendito seja no nome do Senhor, bem-vindo seja você, e glória a Deus, essa cidade te recebe. E aí todo mundo falou assim, mas que pastor bacana, ele está fazendo um monte de mudança, e a gente precisava dessa mudança, olha que coisa boa, ele está implementando uma visão de Deus aqui bacana, olha quantas pessoas se agregando, pessoas sendo salvas, pessoas sendo discipuladas. Sabe de uma coisa, esse é o enviado de Deus para este lugar. Não foi sempre assim, não foi sempre assim. Pessoas disseram bem assim, está bagunçando a igreja, está mexendo com a igreja, a nossa estrutura, a nossa tradição, não era assim no passado, não era assim nos primórdios, e de repente, querido, a águia precisa bater asas, e quando você decide bater asa, querido, vai ter alguém para dizer que você não deve bater essa asa, vai ter alguém dizendo bem assim, não faça dessa forma, você está querendo ser diferente de todo mundo. Um dia Jesus veio do céu, e aí quando ele se transformou, e ele se tornou homem, a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí ele veio, e começou a se relacionar com o mundo da sua época, e aí queridos, como é que Jesus foi recebido? Com aplausos, com gritos de júbilo, o Filho de Deus veio até nós. Não foi assim. A primeira atitude, queridos, a primeira reação no nascimento de Jesus é, vamos matar esse menino, ele teve que sair correndo, o seu pai teve que levá-lo para o Egito, e durante 2 anos ficou escondido no Egito. Jesus nasce, começa a se relacionar com as pessoas, e aos 30 anos de idade, ele assume agora o seu ministério. E aí a primeira palavra que Jesus fala ao se dirigir a Deus, está lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, e ele diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus comprou uma briga, porque os fariseus, os tradicionais da época, os escribas, eles olharam e disseram bem assim, quem você pensa que você é? Qual é o ser humano na face da terra que pode se dirigir a Jeová, a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e chamá-lo de Pai? Que intimidade é essa? Nós estudamos a lei, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos quem é Deus, e nós nos dirigimos a Ele como o Senhor do universo, e nem escrevemos o nome dEle,
E nós fazemos uma reverência na hora de escrever o nome de Deus. Os escribas faziam isso, não podia sair lá escrevendo. Tinha que fazer todo um ritual para que as letras fossem escritas, porque não existiam as vogais, então só as letras do nome lá, e aí fazia todo um ritual. De repente chega Jesus e diz bem assim: ei, tem coisa fora do ninho, a vida além do ninho, há algo diferente no relacionamento com o Pai. Aí Jesus sai e fala bem assim: a partir de agora, vocês podem falar com o Pai de uma maneira muito livre e muito tranquila. Mas como isso? Que coisa, que irreverência é essa? Não é irreverência não. Você pode saber que como filho você tem direito de se aproximar dele. Aí o que as nossas canções falam hoje? As nossas canções dizem assim: eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Se você falasse isso na época de Jesus, você ia ser apedrejado, ia ter uma cruz para você também, porque na época eles não admitiam que alguém falasse em abraçar Deus. Que intimidade é essa com Deus? Sabe por quê, queridos? Porque os fariseus, os escribas, eles estavam dentro do ninho dele, e aí as pessoas começaram a se aproximar de Jesus, e falaram assim: Jesus, a gente quer te seguir também, porque Jesus saiu do ninho de José e Maria. 30 anos de idade, ele começou a bater as asas. Aí um monte de gente começou a seguir Jesus e falou assim: Jesus, nós queremos este lugar também, nós queremos sair do ninho também. Aonde é que o Senhor habita? Qual é a tua casa? Qual é o teu ninho, para que a gente possa descansar com o Senhor no teu ninho? Aí Jesus disse bem assim: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens e para nós hoje também, ele estava dizendo o seguinte: se você quer me seguir, você tem que saber de uma coisa: eu já deixei o meu ninho há muito tempo. E o que Jesus estava dizendo para aqueles homens é o seguinte: eu saí do céu e deixei o meu ninho para bater as asas, para resgatar vocês desse pecado, para resgatar sua família, para resgatar sua vida. Alguém tinha que ter coragem de bater as asas nessa terra, no meio de inimigos, entre algozes, entre pessoas odiosas. Jesus estava ali, queridos, mas ele não foi compreendido por todo mundo, porque quem bate asas não é bem compreendido por todo mundo, mas são essas pessoas que fazem a diferença, são essas pessoas que fazem a história. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lembro que eu já estava há 11 anos, já para 12 anos, ao lado do meu sogro, dentro de uma igreja. Meu sogro era o meu pastor desde os 5 meses de nascido. Ele me apresentou quando eu era bebê. Então eu cresci na igreja com ele. Um grande pregador, um homem muito íntegro, um homem muito sério em Deus. Olha que delícia, ficar nessa igreja é boa demais. Um pastor abençoado desse, eu vou ficar aqui a vida inteira. Cresci com ele, fui galgando algumas áreas do ministério, até que ele me chamou, me ordenou a pastor, e eu fui trabalhar de tempo integral com ele. E já quase 12 anos, de 11 para 12 anos com ele. E o Espírito Santo falando comigo nos últimos 6 anos, 5 anos, 6 anos, dizendo comigo assim: eu quero algo diferente com você. Eu quero que o Valmir comece a bater as suas asas. E eu falava assim: Deus, bater asas é tão complicado, a igreja está tão boa, eu tenho uma estrutura tão boa, financeiramente a igreja é grande, ela consegue me manter, eu tenho várias secretárias, aqui tem vários zeladores, eu não preciso me preocupar em abrir e fechar a igreja, está tudo tão bom. Deus só vai me mandar, começar a igreja não é fácil, esse negócio, mas Deus começou a me incomodar, até que eu comecei a desejar e a pensar: será que existe vida além desse ninho que eu estou? Será que existe um ministério diferente além desse que eu estou? Mas o medo vinha, porque sair do ninho não é fácil, sair do lugar de conforto não é fácil, até que o Espírito Santo, queridos, me impulsionou, de forma que eu não conseguisse mais conter-me, e aí o meu pastor me abençoou e disse: Valmir, então tá bom, sai desse ninho, vai alçar os seus voos. E eu lembro que há 13 anos atrás, já vai completar 14 anos esse ano, nós fomos começar a igreja. Tínhamos mais ou menos ali 30 pessoas na primeira reunião, e começamos a conversar e a falar: é a partir daqui que nós vamos começar. E eu fiquei pensando: Deus do céu, acostumado a pregar para centenas e centenas de pessoas,
E agora eu estava com aquele grupinho, parecendo mais uma célula, num lugar desconhecido, num lugar que não tinha nada da minha história, umas paredes que não tinha nada a ver comigo, e eu falava: Deus, este é o lugar. E foi um tempo de muito choro, de muito quebrantamento, mas Deus estava ali, queridos, colocando, me incomodando e dizendo: chegou a sua hora, chegou a hora, Valmir, de você colocar essas asas para funcionar, porque a águia não nasceu para ficar dentro do ninho, você não nasceu para ficar dentro do ninho, você não foi salvo para ficar dentro de um lugar preso, parado. Quando Deus te chama, meu querido, é para que você alce os grandes voos da tua vida. Mas pastor, meu pai era assim, eu não tenho a estrutura da minha família. Eu não estou aqui perguntando a você qual é a estrutura da tua casa, da tua família, qual é a tua estrutura profissional, a tua estrutura intelectual, a tua estrutura espiritual. Eu não estou aqui perguntando o que você tem, eu estou dizendo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque mais importante do que a tua capacidade é o que Deus acredita que você pode fazer através do mover do Espírito Santo na tua vida. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. E aí o ninho começa a mexer, e Deus começa a fazer. Está na hora da águia sair do lugar. Ah, pastor, eu estou entendendo agora. É por isso que essas tribulações vão acontecendo na minha vida. Essas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu não esperava isso, mas está acontecendo. As coisas estão acontecendo. A minha vida está virando de ponta cabeça. Parece que as coisas não vão funcionar na minha vida. E você pensa: é a minha destruição. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando Deus mexe com o teu ninho, não é para te destruir, mas é para construir uma história nova para você. Você não pode ter medo de sair do teu ninho. Você não pode ter medo de sair deste lugar que você está. Sabe qual é o problema do ser humano, queridos? O problema do ser humano é que nós temos muito potencial, mas nós temos medo de sair deste lugar que Deus nos chamou. Tem gente que não consegue admitir uma vida boa para ela. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que está tão acostumado com a mentalidade de escravo, de uma vida sofrida, que quando o casamento começa a melhorar, o marido parece estar ficando melhor, a mulher dá uma melhorada, os filhos, e o casamento parece estar ficando. Gente, já tem uma semana que a gente não briga, e tem 2 semanas que o meu marido não grita comigo. Tem umas 3 semanas que os meus filhos estão tão obedientes. O que está acontecendo? Eu estou até pensando, porque tem gente que tem uma mentalidade tão pequena. Sabe o que ela diz? Eu só estou aguardando a hora que o negócio vai piorar aqui. Eu só estou esperando a hora, porque isso aqui não é normal. O mar está muito tranquilinho, daqui a pouco vai vir uma onda doida aí, eu já estou esperando. Ela não tem perspectiva de uma vida tranquila e abençoada. A perspectiva dela é que venha uma onda para levar o barquinho dela e a virar no mar. Tudo que ela espera é que o negócio fique pior, é que fique ruim. E tem gente que é tão preso com a mentalidade de escravo tão forte, queridos, que quando a coisa começa a melhorar, ela sabota a melhora dela. Casamento está bom, ela dá um jeito de ficar ruim. Casamento está legal, ela dá um jeito de brigar com o marido. Tem gente que não sabe ficar bem com a família, não. Tem que arrumar um negócio para brigar. O copo está fora do lugar. Quem deixou esse copo fora do lugar? Meu Deus do céu, vai tirar a paz da casa por causa de um copo. O copo cai e quebra no chão. Aí perde a paz, a alegria. Meu dinheiro vai para o lixo desse jeito, eu não aguento mais. É que não tem jeito não, meu irmão. Copo quebra. Você quer um copo que não quebra? Compra aqueles copos de alumínio, de aço. De vidro não dá. Quando em vez eu tenho que ir lá na loja comprar uma dúzia de copo na minha casa. Funciona. Essa semana eu quebrei um copo, gente. Acontece. Qual é o problema disso? Mas isso vai tirar a minha paz, a minha alegria. Isso, eu vou sabotar o ambiente familiar abençoado por causa de um bem material desse? Não pode. Mas tem gente que não admite isso. Tem gente que quando ganha um dinheiro, e aí fica sobrando, ela não aguenta ficar com sobra no bolso. A mão começa a coçar. Eu tenho que ir à Vitória dar uma voltinha lá no shopping. Pastor Valmir, como é que está o shopping Praia da Costa? Tem muita promoção lá, eu estou a fim de ir lá. É mesmo? Há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, você estava em dívida. Deus abençoou, você pagou as dívidas, ainda sobrou um dinheiro. Ao invés de você pegar e administrar bem essa sobra, o que você faz? Começa a coçar a mão. Depois de 1 mês, 2 meses, você está dentro da dívida de novo. Sabe por quê? Porque você não consegue ficar sem dívida.
Porque a sua mentalidade é uma mentalidade do Egito, é uma mentalidade de escravo, e o escravo, queridos, ele não se sente no direito de ter tranquilidade na vida. O escravo sempre espera que o seu patrão fale com ele: vai ficar pior, eu vou trazer mais trabalho para você. Ele não quer bater asas. Mas a Bíblia diz, querido, que você não é mais escravo. A Bíblia diz que você já se libertou das mãos de Satanás. Você estava debaixo do jugo de Satanás. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus veio e nos resgatou das mãos de Satanás. Ele armou um laço para nos destruir, mas Jesus Cristo desfez o laço de Satanás, e nós somos livres em Cristo Jesus. Então, meu querido, se você é livre, viva como livre. Se você é livre, viva como filho de Deus, e sai deste lugar e comece a bater as suas asas. Comece a bater as suas asas. Comece a acreditar que há vida além do ninho, que há vida fora deste lugar, e que você pode viver isso na sua vida. Você pode experimentar isso na tua vida. E aí você diz: Deus, é isso que eu quero para mim. Eu não quero mais ficar dentro deste ninho, eu não quero mais ficar dentro deste lugar. E aí você vai descobrir, queridos, que fora do ninho há um grande movimento de Deus na sua vida. O problema, queridos, é que nós nos acostumamos a ficar neste lugar. Só que tem uma coisa: ficar dentro do ninho, queridos, é a sentença de morte para você. Porque a águia não nasceu para ficar dentro do ninho. Você nunca vai ser feliz dentro do ninho. Porque eu não acredito que uma pessoa que recebeu essas asas de Deus na sua vida vai se contentar e ficar feliz neste lugar. Sabe quando você fica insatisfeito e você diz assim: pastor, eu queria coisas maiores, mas as coisas parecem que não estão acontecendo na minha vida. Isso se chama uma insatisfação que Deus coloca dentro de você. E Deus está dizendo: é a hora de você sair deste lugar. É a hora de você crescer, é a hora de você expandir, é a hora de você bater as asas. É hora de você acreditar que existe algo maior na sua vida. E deixa eu te falar, aqui nessa igreja tem um monte de gente com capacidade de empreender e ganhar muito dinheiro. E você diz bem assim: pastor, não é para mim não, eu nunca vou conseguir. Consegue, é só você bater as asas do empreendimento. Tem gente aqui, queridos, que nasceu para liderar e supervisionar, não é 1, 2, nem 10 células. Tem gente aqui nessa igreja que um dia vai subir nesse púlpito aqui e dar um testemunho que o setor dela, que a área dela já tem mais de 50 células. Depois dessa palavra eu precisava ouvir até um amém mais alto, um aleluia, um dizer eu acredito nisso. Quando eu disse que você podia sair desse lugar e ser um grande empreendedor e ganhar muito dinheiro, você devia dizer um glória a Deus mais alto. Sabe por que muitas vezes nós não dizemos? Porque nós não acreditamos nisso. Deixa eu te falar, tem muita gente que está sentada aqui nessas cadeiras hoje, estão solteirinhas da Silva, e quem casar com você vai fazer o melhor casamento do mundo, vai ganhar na loteria, emocional e afetiva. Quem casar com você vai ter o melhor marido do mundo, quem casar com você vai ter a melhor esposa do mundo. E aí, meu querido, minha querida, acredite nisso e não se venda barato. Saia, bata as asas, porque tem águia aí fora te esperando para se relacionar com você, para viver uma vida abençoada em Cristo Jesus com você. Sabe, queridos, quando você começa a acreditar que existe que existe vida além do ninho, essa hora chega e você acredita: eu quero e eu vou viver isso que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver esse ideal de Deus na minha vida. Eu pergunto aqui nessa noite: quem gostaria de sair do seu ninho e começar a viver coisas maiores do Senhor na sua vida? O diabo tem te enganado, mas hoje o diabo está perdendo essa batalha. Porque o diabo não vai te prender, você vai bater as suas asas e vai voar alto para Deus. Você vai longe para o Senhor, você crê nisso? Você está disposto a sair deste lugar? Você está disposto a alçar os seus voos?